A história segue o nosso protagonista chamado Kim, um jovem estudante universitário de 20 anos. Ele também trabalhava meio período em um estabelecimento. No entanto, ele achava essa vida muito chata, tendo que fazer as mesmas coisas dia após dia. Ele não estava aguentando mais esse tédio. Mas sua vida muda completamente após a Terra começar a ser invadida por monstros, e após isso ele é transportado para um lugar de despertar chamado Tutorial. No entanto, após terminar o tutorial, ocorre um erro no sistema e ele não retorna para a Terra, ficando preso no tutorial. Após passar 3.000 anos nesse lugar enfrentando um monstro brutal, ele quebra o espaço-tempo e retorna à Terra com sua própria força, com todas suas estatísticas no máximo. Esta é a parte 2. Se ainda não viu a parte anterior, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. Kim tinha acabado de derrotar Park, o vice-mestre da Guilda do Escudo. Os membros da guilda perguntam ao diretor o que vão fazer agora. O plano da Guilda do Escudo era despertar o Dragão de Fogo para atrair Kim e fazer com que o vice-mestre Park o matasse e finalmente usar a Pedra do Dia para selar o dragão. O mundo honraria Kim como um herói que morreu tentando parar o Dragão de Fogo sozinho, mas heróis mortos sempre são esquecidos. A primeira-ministra e o governo não teriam provas que ligassem a Guilda do Escudo à morte de Kim, e sem ele, o sistema de defesa metropolitana do governo seria arruinado. Enquanto isso, a Guilda do Escudo seria aclamada pelas pessoas como os heróis que selaram o Dragão de Fogo. Pelo menos era isso que o plano pretendia. Sem escolhas, o presidente diz para voltarem usando suas pedras de retorno. Um cara pergunta se não vão usar a Pedra do Dia, pois sem isso o Dragão de Fogo quebraria a barreira da dungeon. O diretor explica que mesmo que os top 100 ranks da Coreia do Sul sejam convocados, a raid tem uma baixa chance de sucesso. Além disso, muitos top ranks são membros da Guilda do Escudo, e se o ordenarem a não participar da raid, seria quase impossível. Ele diz que vão retornar durante o clímax da batalha e usar a Pedra do Dia no momento decisivo. Ele diz que é diferente do plano original, mas os resultados são similares. E assim, eles serão os heróis que defenderam o país do Dragão de Fogo, e uma vez que isso aconteça, nem a primeira-ministra será capaz de os condenar, mesmo que saiba a verdade. Assim, ele diz para irem. Um dos membros pergunta sobre o vice-mestre e o diretor diz apenas para deixá-lo, mas ele insiste que ele ainda é o vice-mestre da guilda. O diretor diz que se for assim, ele poderia ir lá embaixo e tentar salvá-lo daquele monstro sozinho. Em seguida, todos usam a pedra de retorno. Kang pergunta se Kim não vai atrás deles, mas ele diz para esquecer por ter algo mais urgente para eles lidarem. Uma mulher do lado de fora diz que o dano à barreira está em 89% e em 5 minutos a quebra de dungeon irá acontecer. O homem diz para a primeira-ministra iniciar o ataque e em seguida a primeira barreira que bloqueava a visão de quem estava do lado de fora é quebrada. A ministra percebe que a Guilda do Escudo removeu a barreira deles e acredita que eles devem ter conseguido o objetivo, mataram Kim. Os repórteres dizem que há uma pessoa dentro da barreira e, para a surpresa dela, Kim estava lá. Além disso, um dos repórteres fala que uma pessoa caída no chão é o vice-mestre da Guilda do Escudo. Ela não consegue acreditar pois ele conseguiu derrotar Park. Ela se pergunta se Kim é tão poderoso assim. A ministra pergunta se há alguma forma de chegar até ele, pois precisam tirar Kim de lá imediatamente. A funcionária diz que está tentando contatá-lo, mas a interferência das ondas de rádio da dungeon está atrapalhando. Em seguida, o dragão lança outro ataque e o dano à barreira sobe para 97%. A ministra pensa que eles precisam atrasar isso de alguma forma, pois o dragão de fogo não pode ser vencido e o futuro da nação está em risco. No entanto, ela sabe que ainda não estão prontos, pois apenas 30 deles chegaram, e mesmo se fosse possível ter os 100 ranks em um único local, isso seria difícil. Em seguida, o funcionário diz que conseguiram um jeito de conectar, e rapidamente ela liga e pergunta quem é, e é Kang quem estava falando com ela. Ela pede para colocar Kim na linha. A ministra pergunta como Kim está se sentindo, e ele responde que está tranquilo de alguma forma. Ele pergunta o que deve fazer, e sem escolhas, a ministra pede para conseguir tempo, pede para que ele arranje algum tempo. Ela sabe que está praticamente pedindo para que ele se sacrifique por todos, é uma sentença de morte. Kim apenas diz que entendeu e desliga. O repórter fala que os homens dentro do covil do Dragão de Fogo estão avançando mais para dentro, indo diretamente para o dragão, de acordo com a direção deles. O homem pergunta à ministra quem era aquele homem para mandá-lo ir tão fundo sem suporte. Ele questiona caso as coisas deem errado, ele irá assumir a responsabilidade. A ministra, irritada, manda ele calar a boca, explicando que aquela pessoa era o futuro e esperança da Coreia do Sul. E agora, ela ordenou o futuro deles e a única esperança para se sacrificar por todos eles. Kim, ao chegar perto do dragão, ativa seu poder. O sistema avisa que sua saúde está abaixo de 8% e recomenda o descanso. Kim pensa que também quer descansar. O sistema avisa que sua saúde está diminuindo constantemente devido ao sangramento e ele deveria descansar, mas ele diz que ainda não pode.
O sistema pergunta por que não pode, onde ele poderia facilmente escapar sem precisar lutar. Ele diz que não pode, pois se fugir tudo será destruído e isso colocaria sua mãe em perigo. O sistema pede desculpas. Kang pergunta se eles vão lutar contra aquilo, e Kim concorda, dizendo que precisam lutar. Kang diz que essa criatura é super poderosa e pergunta como eles vão vencer. Logo em seguida, o dragão lança um ataque neles. A mulher do lado de fora diz que detectaram uma explosão dentro da barreira, acreditando ser o sopro do dragão de fogo. Por sorte, a barreira ainda não quebrou, mas as chamas estão muito fortes e eles perderam a visão do campo de batalha. Kang conseguiu proteger os dois com seu poder e diz que foi por pouco. Kim comenta que havia percebido antes, mas essa habilidade é realmente interessante. E antes que Kang consiga explicar, o dragão acerta um ataque nele. Kim diz que ele foi interrompido na metade novamente, e agora Kim diz que são apenas eles dois. O dragão rapidamente vai para cima de Kim, mas ele consegue segurar a enorme cauda do monstro. No entanto, devido ao sangramento, sua saúde cai para 7%. Em seguida, Kim vai para cima do dragão dando um soco no rosto e o lançando para longe. E sua saúde cai para 4%. O sistema informa que os impactos dos ataques de Kim estão reduzindo sua saúde. Kim tenta ir para cima novamente, mas o dragão lança um sopro. Kim sabia que isso era muito ruim e ele fez o certo a desviar, pois o sopro de um dragão de 8 estrelas estava tão quente que era capaz de derreter aço. E sua habilidade de resistência não era o suficiente para garantir sua segurança contra essas chamas. E sem o suporte de Kang, Kim não tinha escolha a não ser evitar o sopro, pois era um ataque fatal que poderia matá-lo devido à sua saúde baixa. No entanto, o sopro vai diretamente na barreira que já estava no limite e as chances do sopro destruí-la eram altas. A ministra fala para todos fugirem, mas para a sorte de todos, Kang decide bloquear o ataque. A ministra pergunta quem é esse cara, e Kang, usando tudo o que tinha, consegue segurar o sopro. Kim fica feliz e diz que ele fez um bom trabalho para o novato, e agora ele decide acabar com isso. O dragão, irritado, começa a canalizar uma enorme bola de fogo. Neste momento, Kim também decide ir com tudo o que tem, indo para cima da criatura. E antes que o dragão termine a bola de fogo, Kim, com sua força imensa, perfura o peito do monstro passando por dentro, e assim o chefe da dungeon é derrotado. E como os atributos estavam no máximo, os bônus foram convertidos em pontos. Além disso, ele recebe a habilidade única, o primeiro matador de dragões, com efeito de 50% de dano adicional contra monstros draconianos. O sistema avisa que sua saúde está abaixo de 3%. Kim diz que já sabe e pede para o sistema calar a boca. Kang, bastante animado, pergunta se Kim viu ele bloqueando o ataque do dragão de fogo. O corpo do dragão, em específico seu coração de dragão, é uma enorme massa de energia. No entanto, o dragão foi morto por Kim antes que esgotasse sua massiva quantidade de energia. Com isso, o excesso de energia restante no corpo dele resulta em uma queima até uma enorme explosão. Do lado de fora da barreira, a mulher fala que está detectando a energia do dragão de fogo e era a maior quantidade de energia já medida desde o despertar. A ministra pergunta o que está acontecendo lá dentro. Em seguida, o funcionário diz que todos os hackers chegaram, exceto os afiliados à Guilda do Escudo. Além disso, as tropas estão posicionadas para fornecer suporte. Sem escolhas, ela decide que chegou a hora de destruir a barreira, mas antes que possa tocá-la, ela começa a se desfazer. E em seguida, começa a cair cinzas. A ministra vai rapidamente para onde Kim estava lutando, pedindo muito para que ele ainda esteja vivo. Ao chegar ao local, ela começa a chamar por Kim e Kang aparece. Ela pergunta onde está Kim, e Kang aponta na direção dele. Ela fica muito feliz por ele ainda estar vivo, e se aproxima dele e fala que ele fez um bom trabalho. Na sede da Guilda do Escudo, um funcionário fala ao diretor que o time de reconhecimento no covil do Dragão de Fogo reportou, mas antes dele terminar de falar, o diretor diz que já sabe dos detalhes. O funcionário pergunta o que eles vão fazer agora, mas o diretor não diz nada e começa a sair. Em outro local, o noticiário informa que o governo sul-coreano anunciou oficialmente que o covil do Dragão de Fogo, uma dungeon de 8 estrelas, foi limpa, e foi revelado que foi limpa por um único agente enviado pelo Departamento de Defesa. Em seguida, o repórter diz que recebeu mais informações, onde o vice-mestre da Guilda do Escudo, o Imperador da Espada Park e sua comitiva foram presos. A Guilda do Escudo cometeu o terrível crime de causar recente crise com o Dragão de Fogo. Todos os membros da guilda envolvidos no crime foram acusados de traição e serão severamente punidos. No entanto, o principal acusado deste incidente, o diretor da Guilda do Escudo, encontra-se foragido sendo procurado pelo governo. E o governo decidiu que a crise do Dragão de Fogo foi completamente resolvida. Durante uma entrevista com a primeira-ministra, um repórter pede para que ela explique as origens dos recentes eventos em detalhes. Ela fala que já acredita que todos já estão atualizados sobre os detalhes, pois foram anunciados ao público. Ela acredita que as pessoas estão mais curiosas sobre um certo indivíduo, então ela decide apresentá-lo, o capitão do time de gerenciamento de dungeons especiais, Kim Ki-bong. Kim, bastante nervoso, diz que é um prazer conhecê-los. Após esses eventos, a tenente se encontra com ele e diz que ele fez um ótimo trabalho. Ela pergunta se seria a primeira vez dele naquele lugar, e Kim confirma.
Ele pergunta quem seriam aquelas pessoas atrás dela, e ela responde que ele é o herói que salvou o país, e as pessoas geralmente têm um grande interesse em heróis. Ela também menciona que Kang é um herói, e ouviu falar que ele até já tem um fã-clube. Kim questiona a razão pela qual ele veio a esse lugar, e a Tenente explica que se trata da sua avaliação física. Na época do seu alistamento, não havia equipamento apropriado para realizar a avaliação dele, então seus resultados não estão na base de dados do quartel-general. Na verdade, quando Kim entrou no exército, devido à falta de equipamentos adequados que pudessem medir suas habilidades corretamente, ele não pôde fazer a avaliação oficial. Por conta disso, Kim não possuía um ranking no banco de dados e podia permanecer relativamente fora do radar público, até recentemente. Mas ela pensa que se o ranking de Kim tivesse sido determinado e lançado no banco de dados, a Guilda do Escudo não teria causado tanta confusão. Kim pergunta se pode iniciar a avaliação agora, e a Tenente explica que estão aguardando pela anfitriã do dia. Em seguida, ela chega e se apresenta como Yui. Ela expressa sua felicidade por finalmente conhecer Kim e começa a fazer uma transmissão ao vivo para mostrar a avaliação de Kim. A Tenente explica que eles não poderiam ter uma avaliação precisa de Kim com os equipamentos antigos, então tiveram que desenvolver novos e melhores equipamentos. Ela diz que primeiro vão testar sua força de aperto. A máquina antiga original podia suportar o nível de força de um rank A, mas agora consegue suportar o de rank S. Yui decide testar primeiro, e após usar toda a força que tem, a Tenente informa que já tem os resultados. Ela espera que seja um rank alto, pois todos estavam assistindo ela, e a Tenente diz que ela conseguiu o mesmo rank de antes, que é o de rank A. Yui fica bastante feliz. E agora é a vez de Kim. Ela pede para ele apertar o mais forte que puder para obter um resultado preciso. Kim pergunta se ela tem certeza disso, e ela o tranquiliza explicando que o equipamento foi feito com material especialmente desenvolvido para não quebrar. Ela menciona que a primeira-ministra testou pessoalmente. No entanto, antes dela terminar de falar, Kim quebra o equipamento sem dificuldade, surpreendendo a todos que estavam assistindo a transmissão ao vivo. E isso foi apenas o começo. A máquina gigante de socos criada para avaliações de ataque físico não conseguiram suportar o soco de Kim e foi totalmente destruída. A bola de cristal usada para medir o poder mágico se estilhaçou quando Kim a sobrecarregou. Kang estava muito triste porque não conseguiu testar nada. Kim pede desculpa por tudo e sem escolhas ele decide ir para a entrevista. Kim inicia sua apresentação e menciona que tem 30 anos. Yui pergunta como ele ficou tão forte e por que decidiu trabalhar para o governo. Ela questiona se é devido ao salário alto, mas Kim esclarece que não está usando seu poder para servir ao governo por causa do salário. Tudo é motivado pela vingança e pelo desejo de proteger sua mãe. Ele menciona que faz isso por causa da sua família e começa a contar sua história, com suas palavras sendo transmitidas lentamente pelo microfone em sua mão, emocionando a todos que ouvem sua história. Yui começa a chorar muito, pois, assim como Kim, também perdeu alguém amado para um monstro. Pouco tempo depois, a gravação é finalizada. Kang estava triste, pois não conseguiu fazer nada. Kim pergunta se eles terminaram tudo. A Tenente pensa que não foi ela quem planejou a agenda dele, então é um pouco complicado dizer a ele que ainda há algo faltando. Assim, ela diz que sobre a agenda restante, ele deveria ouvir a senhorita Yui em vez dela. Kim fala que se este é o fim de suas tarefas, gostaria de não fazer isso novamente, onde ele diz que prefere lidar com a dungeon ao invés de desperdiçar seu tempo com esse tipo de coisa. A Tenente diz que mesmo assim, a próxima atividade irá ajudá-lo. Kim questiona se ela tem certeza disso. Ela pergunta se não havia prometido ajudá-lo com sua vingança, pois isso ajudaria a destruir todos esses monstros e dungeons. Essas foram as palavras que ela usou para recrutá-lo precisamente. Ele pensou que eram apenas palavras vazias usadas para convencê-lo. Ela fala que tem trabalhado para atingir esse objetivo, assim que pede para ela contar os detalhes de sua próxima tarefa, e em seguida eles vão para um laboratório. A Tenente fala que existem muitos aspectos relacionados a dungeons que não consegue explicar com a física contemporânea, mas de repente eles conseguiram entender mais e mais detalhes, e para entender um certo fenômeno de forma satisfatória precisam primeiro compreender a energia. Kim pergunta o que seria essa energia. Ela fala que pesquisaram de onde vem a energia das dungeons e como preservar essa energia, e se algo poder controlar a energia, muito provável que será capaz de controlar a dungeon, e com isso finalmente eles terão uma pequena solução. Kim pergunta se já podem controlar as dungeons. Ela fala que ainda não chegaram a esse ponto, o sistema informa que aquilo em frente a eles era um fragmento de uma pedra do dia. A Tenente pergunta se ele já ouviu falar das pedras do dia, e ele responde que já tinha ouvido falar delas antes. Ela fala que a senhorita Yui irá lhe repassar os detalhes, mas há uma grande chance de que a dungeon que ele e a senhorita irão explorar contém uma pedra do dia. Kim estava bastante surpreso, pois mesmo depois de limpar incontáveis dungeons e subjugar toneladas de bosses, ele havia cruzado apenas com uma pedra do dia. A Tenente fala que graças ao resto do dragão de fogo que ele derrotou recentemente, eles foram capazes de fazer previsões com certo alcance, e acreditam que a pedra do dia possa ser um item que ajude a controlar as dungeons. Kim perguntou por que ele precisa explorar a dungeon com a senhorita Yui, onde ele poderia ir lá e trazer a pedra sozinho.
Ela diz que essa dungeon só será ativada se 3 jogadores de rank A entrarem juntos, e como não é uma situação de emergência, não há muitos jogadores que possam ser recrutados. E se envolvesse uma guilda grande nessa operação, poderia haver vazamento de informações. Kim fala que isso quer dizer que ela é confiável o suficiente para ir junto com ele, e a tenente confirma. O terceiro membro dessa missão tem fortes laços com a primeira-ministra. A primeira-ministra e seu associado são completamente confiáveis, e é por isso que a primeira-ministra deu permissão à senhorita Yui para continuar usando seu canal. Em seguida, a tenente fala que é melhor ter uma conversa com todos juntos. Após esses eventos, Kang fala que quer ir junto, mas Kim diz que não pode pois apenas 3 jogadores podem entrar. Pouco tempo depois, Yu chega junto com outro membro. Ele se apresenta como mestre da guilda, o Arangue, chamado Yubin. Ele foi um dos primeiros a despertar 10 anos atrás, quando a dungeon apareceu pela primeira vez, e de acordo com a primeira-ministra, ele foi um dos que lutou contra os monstros na República da Coreia e se tornou um dos heróis que salvaram o país. Em seguida, Kim também se apresenta. A dungeon que eles vão explorar é de 6 estrelas, chamada Câmara da Mariposa. Antes, a tenente diz que ele deveria ser aquele a recuperar a Pedra do Dia. Ela confia na senhorita Yui e também no Sr. Yubin, mas mesmo assim ela diz para ele recuperar a Pedra do Dia não importa o que. Kim pensa que na verdade seria melhor recuperar a Pedra do Dia sozinho, mas como não é possível, tem que ser desse jeito. Assim, ele diz que já podem entrar. Kim pede a Kang para voltar ao quartel-general e se algo acontecer enquanto ele estiver ausente, que resolva junto com o vice-capitão. Em seguida, eles entram na dungeon, e Kim pergunta se pode iniciar a raid oficialmente. Eles dois confirmam, e assim começam a adentrar a floresta. Pouco tempo depois, Yubin fala que está estranho. Yui pergunta do que ele está falando, e Yubin diz que eles estão na pior dungeon por um bom tempo, mas nenhum monstro apareceu ainda. Ela pergunta se não é algo bom que nenhum monstro tenha aparecido, pois tudo o que ela precisa fazer é filmar os derrotando boss, então monstros normais são inúteis. Yubin fala que não é isso que queria dizer, onde falando de forma geral, dentro de uma câmara de mariposa há muitos monstros voadores que deveriam ser encontrados desde o início, e como eles estão praticamente no meio da dungeon, não há nenhum monstro à vista. Yui pergunta o que tem de errado com isso, onde além disso, eles têm um herói que limpa uma dungeon de 8 estrelas com eles, então não deveriam se preocupar. Yubin fala que ela tem um ponto, assim ela diz para continuar com a jornada. Após caminharem um pouco, Kim percebe que apesar de terem entrado na dungeon de manhã, não parece ter passado muito tempo, mas já estava escuro. Yui fala que o sol se põe mais rapidamente na câmara da mariposa, e a noite é mais escura também, então será mais difícil viajar. Yubin fala que geralmente leva 3 dias para limpar uma câmara de mariposa a pé, então eles deveriam acampar durante a noite e continuar o avanço pela manhã. Yui fala que como a dungeon é tão vasta e a noite cai mais rapidamente dentro da câmara da mariposa, levará muito mais tempo para ser limpa do que uma dungeon comum. Kim percebe que, de acordo com o que Yui tinha falado, ele pode ver o céu escurecendo, e diferente de um céu cheio de estrelas e a lua, neste lugar estava completamente vazio. A noite era literalmente escura como breu. Enquanto isso, no quartel-general, o vice-capitão fala que desde que o capitão se juntou ao time deles, eles estiveram muito ocupados limpando dungeons. Mas ele acredita que pelo menos não teriam nenhuma quebra de dungeon na área metropolitana, o que era tranquilizador. No entanto, logo em seguida, um dos membros informa que houve uma quebra de dungeon na cidade. O vice-capitão pergunta o que vão fazer e fica bastante assustado pois eles não têm que ir no time, e sem o capitão eles sabem que são fracos. O seu companheiro fala que vai reunir o restante do time, pois eles são soldados e é dever deles proteger a nação. Mas em seguida o vice-capitão tem uma ideia e fala para reunir todos os membros do time, onde isso era apenas uma especulação, mas ainda pode ter uma esperança. Após isso ele vai se encontrar com Kang, mas se questiona como deveria chamá-lo após tudo o que fez com ele. Ele sabe que Kang é forte demais para ser chamado de novato. Seu companheiro o chama de novato rapidamente, e ao ver que seu parceiro o chamou de novato sem hesitar, ele se questiona o que acontecerá se Kang se zangar. Kang pergunta do que eles precisam. O membro da equipe fala que eles têm um trabalho a fazer e pergunta se ele não ouviu a sirene. O vice-capitão fica aliviado por esse cara não surtar, porém Kang fala que não está com vontade porque Kim não estava junto. O vice-capitão sabia que lutar contra a quebra de dungeons é uma batalha contra o tempo, e se não conseguirem trazê-lo com eles nesse momento, as consequências podem ser desastrosas. O vice-capitão fala que se ele conseguir limpar essa dungeon, é provável que o Capitão Kim elogie ele. Seu parceiro fala que não acredita que ele seja um idiota, com isso diz que isso não vai enrolar ele, mas para a surpresa deles, Kang diz que vai ajudar. Voltando para Kim, ele pede para o sistema localizar os monstros. O sistema começa a buscar monstros em um raio de 3 km, mas para sua surpresa, o sistema informa que não encontrou nenhum monstro. Kim acha isso bastante estranho, assim ele diz para os outros que não tinham monstros em um raio de 3 km e que deveriam acelerar o passo. Yubin pergunta como ele sabe disso, e Kim fala que apenas sabe. Yubin fica surpreso e pensa que um jogador de classe SS que limpou uma dungeon de 8 estrelas pode sentir a presença de monstros em uma área tão grande. Yui fala que então eles devem acelerar o passo e correr com essa raid.
Pouco tempo depois, Kim pensa que se continuarem correndo nesse ritmo não vai conseguir terminar sua tarefa rapidamente. Assim, ele ativa seu modo despertado e vai rapidamente na frente, pois ele precisa recuperar a Pedra do Dia. Yubin pergunta se isso era um voo mágico, mas Yui diz que não é e que ela não sentiu nenhuma magia sendo ativada. Yubin se questiona se isso não é magia, o que seria. Um pouco mais à frente, Kim pede para localizar a Pedra do Dia. Após analisar o terreno, o sistema consegue encontrar onde a Pedra do Dia estava e Kim vai rapidamente até ela. Ao chegar, ele finalmente encontra a Pedra do Dia. No entanto, quando ele começa a se aproximar, uma forte energia aparece. O sistema rapidamente informa para ele ter cuidado, pois monstros têm aparecido mais de 100 deles. Logo em seguida, eles vão rapidamente atacar Kim. Yui e Yubin estavam abaixo e eles se perguntam o que estava acontecendo e começam a correr rapidamente. Yui fala que o sol vai se pôr antes deles atingirem o topo se continuarem nessa velocidade. Ele pergunta se ela tem outra ideia em mente e ela fala que isso é um pouco extremo, mas tem uma forma, já que não havia nenhum monstro por perto. Em seguida, ela ativa seu escudo elástico e usando uma bola de fogo, ela os joga para cima. Ao chegarem, para a surpresa deles, que já tinha eliminado todos os monstros. Yubin pensa que mal se passaram 5 minutos desde que ele chegou ao topo, mas mesmo assim que matou todos esses monstros em tão pouco tempo sozinho. Yui pergunta se está tudo bem e ele diz que está bem e pergunta se devem continuar. Para a surpresa deles, ao se aproximarem da Pedra do Dia, eles se deparam com a barreira. Yui fala que é a primeira vez que vê algo assim, e Yubin também diz que é a primeira vez que vê isso. Ela fala para eles recuarem, pois iria tentar destruir essa barreira, mas antes que ela consiga usar suas habilidades, Kim destrói a barreira com um soco e fala para eles continuarem. Ao chegarem perto da pedra, o sistema pergunta se ele gostaria de absorver a Pedra do Dia, mas Kim nega pois precisa analisá-la primeiro. No entanto, quando Kim toca na pedra, ele sente uma forte energia e se pergunta o que está acontecendo. Após isso, eles são engolidos por uma energia escura. No local da quebra da dungeon, a equipe especial chegou. O vice-capitão pergunta qual era a situação, pois tinha certeza de que tinham limpado todas as dungeons previstas para aparecer no futuro próximo. O tenente-coronel também fala que tem certeza disso, mas eles receberam um relatório de que dungeons estavam se comportando de forma estranha recentemente, mas não sabe se essa situação está relacionada. O vice-capitão também fala que leu esse relatório, que mencionou que as previsões das dungeons estavam erradas nos últimos dias. Ele pensou que fosse apenas um erro de código, mas vendo essa situação parecida em primeira mão é algo preocupante. O tenente-coronel pergunta onde estava Kim, e o vice-capitão fala que ele estava em outra missão sob as ordens da primeira-ministra. O tenente-coronel fala que isso é uma péssima notícia e espera que tenham munição suficiente. O vice-capitão fala que o capitão não está junto, mas eles ainda têm outro jeito de vencer isso. O tenente-coronel fala que a vida dos cidadãos estão em risco e pergunta se ele tem certeza do que acabou de dizer. O vice-capitão fala que confirma tudo o que disse, e com isso o tenente-coronel fala para proceder com seu plano. O vice-capitão pensa que dentre as poucas pessoas neste país que poderiam substituir Kim, o único que ele pessoalmente conhece e acredita que possa fazer isso é aquele pirralho. Voltando para a dungeon, Yui acorda e se pergunta onde estava. Ela se questiona se tinha um lugar como esse na Câmara da Mariposa. Mas ela pensa que limpou muitas câmaras da Mariposa até agora e nunca tinha visto nenhuma caverna dentro de uma. Ela se pergunta se isso é por causa daquela pedra. Mas de toda forma, ela se pergunta onde estava todo mundo. Kim se pergunta onde estava. O sistema informa que não havia luz visível o suficiente e com isso a visão noturna é ativada. Kim pergunta ao sistema onde estava. O sistema informa que ele estava na dungeon não ranqueada sem nome. Ele pergunta por que foram trazidos para esse lugar. O sistema diz que parece ter sido por conta da Pedra do Dia, mas não tem certeza disso. Contudo, se ele absorver a Pedra do Dia, será capaz de saber a razão. Kim fala que não pode fazer isso. Kim pensa que estava apenas prestando atenção em recuperar a Pedra do Dia, e por não estar focado, não conseguiu reagir quando foram transportados de repente, e isso acabou virando um grande problema. E tudo o que pode fazer agora é lidar com a situação atual e sair desse lugar o mais rápido possível. Yui continuava explorando essa caverna, mas ela pensa que isso é ruim. Pois como ela achou que não havia nenhum monstro por perto, ela usou muita mana com aquele feitiço das chamas, e agora estava praticamente sem mana. E para piorar, logo em seguida ela se depara com vários monstros. Em outro lugar, Yubin também se encontra com esses monstros. Ele fala que a Câmara da Mariposa deveria supostamente conter apenas monstros do tipo mariposa, mas agora ele estava enfrentando lobos. Com isso, ele tem certeza de que algo ruim estava acontecendo neste lugar. Kim também se encontra com esses monstros, dizendo que eles parecem fofos. Yui pensa que essa pode ser uma situação que ninguém esperaria, mas ainda pode ser enfrentada, pois ela é uma caçadora de ranquear reconhecida pela nação. Kim dizima essas criaturas sem dificuldade, no entanto, ele pensa que esses cachorros bizarros eram mais resistentes do que ele pensava.
Era moleza para ele, mas ele estava preocupado com os outros dois. Com isso, ele pede para o sistema localizar os outros dois. Após fazer a busca, o sistema abre um mapa indicando a localização deles. E o Bin estava enfrentando essas criaturas. Ele pensa que já fazia um bom tempo desde a última vez que se deparou com inimigos em um lugar tão escuro assim. Era um pouco difícil localizar os monstros na caverna. Mas todo jogador dos primeiros que ainda está vivo atualmente conseguiu sobreviver enfrentando situações muito mais perigosas nos últimos 10 anos. E com suas habilidades, ele começa a dizimar essas criaturas. Ele pensa que King não o deixa preocupado, mas estava bastante preocupado com a senhorita Yui, já que ela deve ter utilizado muita mana naquele momento e uma feiticeira sem mana é uma presa perfeita para os monstros. Com isso, ele precisa se apressar. Ela se pergunta o que deve fazer agora. Ela não tinha como usar ataque mágico naquele momento, e se ela tivesse mana o suficiente, poderia facilmente se focar tanto na defesa quanto no ataque simultaneamente. Mas já que estava praticamente sem mana, tudo o que poderia fazer corretamente agora era usar o escudo para se proteger. Ela se pergunta se deve arriscar, pois acredita que King ou se Yubin deve vir resgatá-la. No entanto, se sua mana se esgotar antes deles chegarem, ela será morta instantaneamente sem nenhuma chance de contra-atacar. E como seus fãs estavam assistindo, ela decide que vai mostrar para eles. Vai mostrar a eles como sobreviveu por conta própria. A vitória nunca era algo garantido quando humanos lutavam contra os monstros. Yui foi uma dessas pessoas corajosas combatentes que lutou apesar do risco de perder a vida. Assim, ela desativa o escudo e se foca no ataque. E usando suas magias e o restante de mana que possui, ela elimina esses monstros. Mas como ela usou toda a sua mana, estava começando a se sentir tonta e além disso seu braço estava latejando. Ela pensa que deveria ter evitado totalmente aquele ataque do lobo. Ela espera que os outros estejam a salvo, mas o que ela não esperava é que um dos monstros ainda estava vivo e vem na direção dela. Por sorte, Yubin consegue chegar a tempo para salvá-la. Após isso, ela toma uma poção de mana e consegue se recuperar um pouco. Ela fala que essa caverna é bem estranha, onde ela diz que aqueles lobos mutantes feios que atacaram eles, aqueles sintomas apenas aparecem em monstros que foram infectados pela mariposa. No entanto, lobos não aparecem em câmeras da mariposa normalmente, e não existe caverna como essas também. Em seguida, eles escutam um grande barulho, e Yubin fala para eles se apressarem. Ele fala que isso é o mesmo que as outras dungeons, então eles deveriam ser capazes de voltar depois de derrotar o boss. E Yui fala que isso é verdade, eles têm que encontrar o boss e eliminá-lo. E ao chegarem, para a surpresa deles, eles se encontram com monstros bizarros. Yui pensa que já viu incontáveis monstros até agora, mas nunca algo parecido com isso. Onde existem monstros que lembram humanos, contudo se parecem com humanos apenas por fora. Enquanto que esses à frente deles parecem como se fossem metade humanos, metade monstros. E Yubin pensa que nunca chegou a ver monstros desagradáveis e nojentos como esses em toda sua vida. E para a surpresa deles, essa criatura consegue falar, dizendo que pode sentir o cheiro de humano próximo. E Yubin pensa que isso não parece coreano, mas com certeza já ouviu essa língua antes. Em seguida, esse monstro encontra eles e os ataca rapidamente. Eles conseguem desviar a tempo e decidem lutar. Yubin percebe que esse monstro possui várias cicatrizes e pontos cirúrgicos. Com isso, ele tem certeza agora de que não era um corpo genuíno de um monstro, era artificial. Ele pergunta a Yui quanto de mana restou, ela diz que pode lançar mais 5 feitiços. Yubin fala que isso é mais do que o suficiente e vai para cima do monstro. No entanto, sua espada não consegue ferir esse monstro e a criatura pergunta o que ele estava fazendo. Quando o monstro vai acertar Yubin, Yui usa o feitiço e o prende. Yubin agradece, pois se não fosse por ela, estaria morto agora. Ele fala que esse monstro não será fácil de lidar, e para piorar tem mais dois com ele, mas aparentam estar estranhamente focados na conversa deles. Yubin pensa que se aqueles dois se juntarem à batalha, as coisas ficarão complicadas para eles, com isso eles teriam que terminar antes que isso ocorra, uma vitória rápida e efetiva. Yubin pergunta se Yui pode bufá-lo com sua mana restante. E assim, ela usa vários encantamentos para fortalecer Yubin e ele vai com tudo para cima desse monstro. Yui fica impressionada pois ele estava superando o monstro, e não é à toa que ele é chamado de o mais forte. Normalmente ele não seria capaz de cortar a pele do monstro, mas agora era possível devido ao buff. No entanto, Yubin logo começa a ter dúvidas. O monstro, metade humano e metade monstro, estava sangrando na cor vermelha. Ele tinha cortado inúmeros monstros até aquele dia, mas nunca havia visto um monstro que assemelhasse aos humanos e sangrasse na cor vermelha. Tendo percebido esse acontecimento bizarro, Yubin começa a se perguntar se ele realmente estava cortando um monstro agora. E em seguida, ele elimina essa criatura. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!